Olá, eu sou o professor Rodrigo Paiva, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo à nossa aula de hidrologia, propagação de cheias em rios. Essa é um primeiro vídeo de uma série de aulas que vão tratar do assunto de propagação de cheias em rios. Vamos começar falando de aspectos introdutórios. Depois vamos conversar sobre processos hidrodinâmicos em rios, explicando o que é a onda de cheia, celeridade, processos que acontecem como translação da onda de cheia, atenuação por dispersão hidrodinâmica ou geomorfológica, efeitos relacionados à planície de inundação ou efeitos de remanso. E vamos dar continuidade num segundo vídeo falando de modelos hidrodinâmicos e suas equações fundamentais, alguns exemplos, de forma um pouquinho mais informativa. E por fim, teremos dois vídeos falando de métodos mais simplificados, que são de mais fácil aplicação. Vamos começar com o método Muskangan, apresentando aspectos teóricos e um exemplo prático em planilha Excel. E por fim, um quarto vídeo falando do modelo Muskangan-Kanji, que permite análises um pouquinho melhores do que com o método Muskangan. E vamos falar de aspectos teóricos e um exemplo prático também. Nesse vídeo vamos tratar de aspectos introdutórios e dos processos hidrodinâmicos em rios. A pergunta que queremos responder é como a onda de cheia se propaga na rede de drenagem. Então imagine que uma onda de cheia passa por um ponto 1. Nesse ponto 1 podemos observar um hidrograma, como esse, e essa onda de cheia se propaga para jusante, chegando no ponto 2 após algum tempo, e gostaríamos de saber como será o hidrograma formado nesse ponto 2. Gostaríamos de saber coisas como a magnitude da vazão, o tempo de ocorrência do pico do hidrograma no ponto 2, o tempo de chegada dessa onda e para diferentes aplicações, como por exemplo a estimativa de vazões máximas, hidrogramas de cheia, esses métodos normalmente são usados em modelos de simulação hidrológica, estudos relacionados à previsão de cheias em tempo real, estudo de ondas de cheia geradas por rompimento de barragens ou estudos relacionados à operação de reservatórios e controle de cheias. Esse vídeo demonstra uma onda de cheia se propagando num rio natural na França durante o evento de cheia de 2020. E o que a gente observa é uma visão de montante para jusante, né? A gente observa a frente da onda de cheia se aproximando. Essa é uma onda de cheia muito rápida, né? É uma cheia abrupta. E a gente observa a água ocupando o leito do rio que estava seco de forma muito rápida, né? E em poucos segundos a água ocupando todo o leito e com altas velocidades. Esse segundo vídeo demonstra uma onda de cheia se propagando por um canal construído. É um canal trapezoidal com taludes de concreto, e a frente da onda de cheia se propaga também muito rapidamente. E em poucos segundos, nesse ponto que estamos observando, o nível d'água sobe bastante, né, e as velocidades de escoamento também. Então esses dois exemplos ilustram cheias muito rápidas, né, que são mais fáceis de ser observadas na natureza, o processo de propagação da onda de cheia. Então vamos definir um pouco melhor o que seria essa onda de cheia e como ela se comporta. Nesse vídeo observamos um canal, então um perfil longitudinal
de um canal onde ocorre um escoamento com velocidade Q, velocidade V e vazão Q, no sentido da esquerda para a direita, e observamos uma onda de cheia se propagando de montante para jusante, então da esquerda para a direita da tela, né? Essa onda de cheia se move de montante para jusante, transportando massa, água e quantidade de movimento. Podemos entender essa onda de cheia como uma perturbação nas variáveis hidrodinâmicas, como vazões, velocidades e nível da água, de forma que, se a gente estivesse posicionado num determinado ponto ao longo desse canal, digamos nesse primeiro ponto, a gente observaria a seção do rio enchendo e esvaziando d'água à medida que a onda de cheia passa por esse ponto. Se estivéssemos nos outros pontos, observaríamos a mesma coisa, só que em instantes diferentes. Da mesma forma, se nesses pontos a gente fosse capaz de estar medindo os níveis d'água ou vazões, o que observaríamos é um registro de um hidrograma desse tipo, né? Então, o hidrograma no ponto 1 ele ocorre primeiro, com uma subida, depois um pico, uma descida, hidrograma no ponto 2 depois, e no ponto 3, num terceiro momento. Então, notem que os hidrogramas nesses 3 pontos são defasados no tempo. Essa onda de cheia normalmente é formada pelo escoamento gerado em eventos de precipitação na bacia hidrográfica, mas também pode ser formada devido a manobras em estruturas hidráulicas ou ruptura de barragem ou até influência de maré. O principal fator governante da onda de cheia vai ser as próprias afluências de água. Se os hidrogramas afluentes a esse canal forem rápidos, a onda de cheia também vai ser mais abrupta. Se eles forem mais lentos, a onda de cheia será mais suave. Se o volume desse hidrograma for grande, também o volume da onda de cheia vai ser maior, e assim por diante. Essa onda de cheia vai ser acelerada devido a forças de gravidade atuando de montante para jusante. Além disso, vão haver forças no sentido contrário de atrito do escoamento com o fundo do canal, com as paredes do canal, e o próprio atrito interno do fluido relacionado a efeitos de turbulência. Ocorrem também forças relacionadas à pressão, que podem atuar nos 2 sentidos, fazendo com que em alguns momentos a linha da água seja afetada por essas forças, e ao mesmo tempo o movimento da onda de cheia é governado por questões relacionadas à inércia, ou seja, essa onda de cheia não vai acelerar tão rápido nem desacelerar tão rápido por uma questão de inércia. Por outro lado, apesar de haver a tendência dessa onda de cheia se acelerar de montante para jusante, vai haver uma tendência contrária devido ao armazenamento no próprio calho do rio. Então, quanto maior a capacidade de armazenar a água desse rio, mais lento vai ser o movimento dessa onda de cheia. E a velocidade de propagação da onda de cheia é definida como celeridade. Então, digamos que num tempo t1, essa onda de cheia está passando pelo ponto x1 e está se propagando com uma velocidade igual a c, ou celeridade igual a c. Depois de um certo tempo,
um observador verificaria essa onda de cheia passando num ponto C2, num tempo T2, de forma que, se pudéssemos monitorar vazões ou níveis num ponto X1, a gente observaria esse hidrograma e talvez, depois de um tempo, o que observaríamos no ponto X2 seria um outro hidrograma deslocado no tempo, né? A distância entre x1 e x2 a gente define como ΔX e o tempo entre a gente perceber a onda de cheia no tempo no ponto x1 e x2 a gente chama de ΔT, de forma que a celeridade pode ser definida como o ΔX sobre o ΔT. O fato é que o valor da celeridade da onda de cheia pode ser variável tanto no tempo como no espaço. Tipicamente, à medida que a vazão é maior, vai haver a tendência da velocidade, a celeridade ser maior. Mas, ao mesmo tempo, diferentes rios com diferentes características também vão ter diferentes valores de celeridade. Por exemplo, nesse trabalho de Meyer, de 2018, foram observados a celeridade em diferentes rios brasileiros, através de medições parecidas com as descritas aqui, e se observou valores entre aproximadamente 0,5 e 6 metros por segundo, sendo que a grande maioria dos casos o valor foi em torno de 1,5 metros por segundo. Bom, essa onda de cheia também pode ser caracterizada conforme o período e o comprimento, né? Então a gente define o período da onda como o tempo entre o início da perturbação e o final da perturbação das vazões ou dos níveis da água, né? E o fato é que normalmente a gente vai observar em alguns casos cheias rápidas, como de pequenas bacias ou cheias oriundas de rompimento de barragem ou manobras de estruturas hidráulicas. Então, nesse caso, esse período de tempo vai ser da ordem de minutos ou talvez horas. Em bacias médias e grandes, rios muito grandes como Rio Amazonas, né, Rio Uruguai, Paraná, o que vamos observar são cheias mais lentas, com um período de coisas como dias ou até meses. Tá? Essa onda de cheia vai se propagar num canal que tem uma certa profundidade, então as profundidades típicas que encontramos em rios são de centímetros, dezenas de centímetros até muitos metros, né? Ou dezenas de metros, como em rios grandes como o Amazonas. E a amplitude da perturbação gerada pela onda de cheia vai ser da ordem de dezenas de centímetros, como 10, 20 centímetros, ou até metros ou muitos metros, né? Então, rios que têm grandes cheias, às vezes isso pode chegar a 10, 15 metros de amplitude. Bom, também podemos caracterizar a onda de cheia através do seu comprimento. Então, L seria o tamanho total dessa onda de cheia, e ele é definido matematicamente como a celeridade vezes o próprio período da onda. E o fato é que, na natureza, o que observamos é que esses comprimentos são muito grandes, né? Da ordem do próprio comprimento do trecho de rio estudado, ou do próprio rio da bacia hidrográfica. De forma que é muito difícil a gente observar na natureza uma onda de cheia abrupta, assim, se movimentando, né? Por exemplo, num rio que tem uma onda de cheia com um período de 2 horas, e se a celeridade fosse de 1,5 metros por segundo, o que a gente teria é um comprimento da onda de cheia de 11 km, ou seja, seria imperceptível para um observador.
E qual é a velocidade de propagação dessa onda de cheia? Qual é a sua celeridade? Uma das definições é a celeridade dinâmica. Pequenas perturbações que ocorrem na superfície da água se movem com uma velocidade igual à celeridade dinâmica. Quando temos o caso de águas rasas, em que a profundidade de escoamento é muito menor do que o próprio comprimento dessa onda, e além disso, quando a amplitude dessa perturbação é também menor do que essa profundidade, a celeridade dessa perturbação pode ser estimada como a raiz da gravidade vezes a própria profundidade. Ou seja, quanto maior a profundidade, maior essa velocidade, quanto menor a profundidade, menor essa velocidade. E, bem, essa expressão ela é obtida através da equação de Bernoulli, considerando o balanço de pressão e gravidade, e considerando principalmente os termos de pressão e energia cinética. Ou seja, ela vai ser importante, ou seja, a onda vai se propagar com essa velocidade quando a inércia e a pressão são os forçantes mais importantes. E isso acontece normalmente, por exemplo, em canais de baixa declividade, quando temos água parada ou ondas geradas por operação de comportas. Entretanto, em ondas de cheias de rios naturais, não é a pressão e a inércia os fatores mais importantes, mas sim a própria força de gravidade, de atrito e o armazenamento na calha do rio, que são os fatores que governam a velocidade da propagação da onda de cheia. Nesse caso, a gente diz que a velocidade de propagação dessa onda é igual à celeridade cinemática. E como podemos obter essa celeridade cinemática? Imaginamos um perfil longitudinal de um rio por onde passa uma onda de cheia. Vamos imaginar essa onda de cheia com uma frente abrupta, posicionada nesse ponto x igual a 1, no tempo t igual a 1. De forma que a área molhada, a montante desse ponto, é maior, é igual a 1, e a área molhada, no ajusante, é igual a A2. Ou seja, tem mais armazenamento de água a montante do que a jusante. E, como sabemos, a vazão, quando o rio está cheio, é maior, é diretamente relacionada à própria área molhada. Então, vamos fazer essa hipótese de que a vazão, a montante, a vazão Q1, é maior do que a vazão Q2. Depois de um certo momento, o que vai acontecer é que essa frente de onda vai se mover para a jusante até um ponto x2, após um certo intervalo de tempo, chegando no tempo t2. De forma que o volume que é preenchido nesse trecho de rio é igual à diferença entre a vazão Q1 e Q2, então ΔQ, vezes o próprio ΔT. Uma outra forma de estimar esse volume seria através do volume que foi preenchido nesse trecho de rio, que poderia ser estimado como a diferença de área entre A1 e A2 e vezes o próprio comprimento desse trechinho de rio, que é igual a ΔX. Ou seja, o volume é igual a ΔQ vezes ΔT, mas também é igual a ΔA sobre ΔX. A gente poderia isolar esses termos, deixando ΔX sobre ΔT é igual a ΔQ sobre ΔA. ΔX sobre ΔT é a própria celeridade da onda de cheia. Ou seja, se a gente estivesse trabalhando com distâncias e intervalos de tempo muito pequenos, a gente poderia
definir a celeridade como a derivada da vazão dQ sobre pela área molhada da seção. Ou seja, a celeridade pode ser entendida como a razão entre a variação do fluxo, a vazão, dQ, e o armazenamento de água, que seria a área molhada durante a passagem da onda de cheia. Ou seja, se durante essa passagem da onda de cheia a vazão aumenta muito, a celeridade seria grande. Se, por outro lado, durante a passagem da onda de cheia, o que aumenta mais é o armazenamento de água no rio, então a celeridade é baixa. Essa onda de cheia se armazena mais do que se propaga. Bom, essa equação pode ser aplicada para diferentes formatos de seção transversal do rio, mas por causa de uma seção retangular e considerando essa equação, que é a equação de Mannen, aplicando essa derivada, o que a gente obteria é que a celeridade da onda de cheia é igual a 5/3 da própria velocidade do escoamento da água. Agora vamos falar dos principais efeitos e processos que observamos durante a propagação de uma onda de cheia. O principal deles é a translação ou advecção da onda de cheia. Essa translação da onda faz com que um hidrograma que observamos num ponto x2 ajusante seja exatamente igual ao que observamos num ponto x1, mas deslocado no tempo de um fator celeridade vezes a própria distância. Então, se tivermos apenas efeito de translação ou advecção dessa onda de cheia, o que vamos observar são hidrogramas iguais, mas deslocados no tempo em diferentes posições do meu trecho de rio. Além da translação da onda de cheia, um efeito muito importante está relacionado ao amortecimento das ondas de cheia e dos respectivos hidrogramas e cotagramas. Então, um fenômeno chamado de dispersão hidrodinâmica, que é causado pelas forças de pressão, inércia de escoamento e armazenamentos na calha do rio e planícies de inundação, causa um amortecimento da onda com esse atraso e atenuação no pico do hidrograma. Então observamos que a jusante, a onda está mais atenuada em relação a essa onda, e o hidrograma, que é observado nesse ponto, além de ser deslocado no tempo com esse atraso, ele também foi atenuado, de forma que o formato dele é diferente e os valores máximos de pico também já foram reduzidos. Esse exemplo mostra um resultado de simulação em que temos uma onda de cheia se propagando ao longo desse canal, da direita para a esquerda. Então, nesse ponto, o que temos é um hidrograma muito acentuado, então essa é uma onda de cheia realmente abrupta, né, para fins de visualização. E observamos que à medida que essa onda se propaga para a jusante, ela fica menos acentuada, de forma que o hidrograma, nesses diferentes pontos, também são mais suavizados em relação a esse hidrograma. Esse resultado está apresentado nessa figura também. Esse primeiro hidrograma em azul seria o hidrograma na extremidade de montante, então um hidrograma bem acentuado, e as demais curvas são hidrogramas em pontos intermediários, em que a gente observa o efeito de translação, mas também um grande amortecimento, né, fazendo com que a própria base do hidrograma seja muito maior, mas
os picos sejam muito menores, ou seja, o volume se manteve, né, mas ficou mais distribuído no tempo. E bem, esse aqui é um resultado de simulação com modelo hidrodinâmico, que vai ser REC-RAS, que será explicado num vídeo posteriormente, e ilustra uma cheia muito abrupta, né, para fins de visualização. Um outro efeito importante se chama dispersão geomorfológica. Então, as ondas de cheia e seus hidrogramas vão ser formados por contribuições de diferentes afluentes e contribuições laterais. Por exemplo, uma onda de cheia que está se propagando por esse rio, dessa rede de drenagem, num certo ponto vai receber contribuição desse afluente, fazendo com que o hidrograma resultante a jusante seja igual ao somatório dos dois hidrogramas afluentes, causando uma certa dispersão ou atenuação no formato do hidrograma. Além disso, um efeito muito importante na propagação das ondas de cheia está relacionado às planícies de inundação. Então, conforme eu falei anteriormente, existe a tendência da celeridade da onda de cheia aumentar com a própria vazão. Então, quando o rio vai ficando mais cheio, com maiores profundidades, a velocidade aumenta e a celeridade da onda de cheia aumenta também. Mas no momento em que o rio extravasa, ocupando a várzea de inundação, observa-se uma redução muito grande na celeridade da onda de cheia. E, bom, isso foi demonstrado, por exemplo, em alguns trabalhos experimentais, como nesse trabalho de 83, no rio australiano, em que fizeram-se medições de celeridade para diferentes vazões, observando esse fenômeno. Então, aumenta até a profundidade ou vazão de calha cheia e diminui a celeridade quando se extravasa para a planície de inundação. Esse armazenamento na planície de inundação, então, causa essa diminuição na celeridade, retarda a onda de cheia e, por consequência, vai causar um grande atraso e atenuação no hidrograma, inclusive alterando a forma do hidrograma de vazões. Isso foi demonstrado já em diversos trabalhos. Um deles é esse trabalho onde se realizaram algumas simulações com um modelo hidrodinâmico, considerando um canal com diferentes geometrias de seção transversal. Então, um canal seria esse com uma geometria de canal retangular e outros dois canais com uma geometria em que teria uma calha principal e uma planície de inundação. O que se observou foi aquele comportamento da celeridade, né, de aumentar com a vazão, nesse primeiro caso, e nesses outros casos de diminuir com a planície de inundação. E o que se observa nos hidrogramas foi o seguinte: em azul é o hidrograma de entrada, a montante do canal, e em verde a saída. Então, nesse primeiro caso, a gente tem um hidrograma clássico, em que a gente observa uma saída com o hidrograma até com uma subida mais rápida do que a descida, mas nos casos em que temos planície de inundação, existe a tendência do hidrograma, em primeiro lugar, ter um atraso muito maior. Então, vejam, nesse primeiro caso a defasagem era pequena, e nesse caso o hidrograma verde está muito mais defasado em relação ao azul. Os picos ficaram mais atenuados, notem que a escala em verde aqui está diferente, né? A vazão máxima aqui foi talvez 600, nesse caso aqui ela era mais de 1000, então aconteceu muito mais atenuação. E o formato do hidrograma muda também. Ele pode ficar com uma subida mais lenta em relação à descida. Ou seja, o armazenamento na planície de inundação diminui a celeridade, retarda de cheia, causa um grande atraso e atenuação do hidrograma e pode também alterar a sua assimetria. Outro efeito relevante em escoamentos fluviais são os efeitos de jusante ou efeitos de remanso. Então, o que ocorre é que
em rios que têm baixa declividade, podem apresentar esses efeitos de remanso oriundos de forçantes de jusante. Então, um forçante nessa extremidade abaixo do rio pode regular os níveis d'água em um trecho a montante. Normalmente, esse efeito pode ser causado pela própria maré, então, quando o rio, na foz dos rios, né, controles geológicos podem represar o rio, construções naturais, estruturas hidráulicas, pontes ou barramentos artificiais. E, enfim, existe uma forma prática de estimar esse comprimento de remanso através dessa expressão simples proposta por Samuels, que diz que esse comprimento desse represamento, desse remanso, é da ordem de 0,7 vezes a profundidade do escoamento dividido pela declividade do canal. Então, isso pode ser utilizado para estimativas expeditas do comprimento de remanso. Bom, nessas figuras a gente demonstra mais alguns exemplos de causas de efeito de remanso. Então, tem, por exemplo, o caso de controles geológicos naturais, como ilustrado nessa figura, no salto do Yucumã, que fica no rio Uruguai, no norte do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente observa é que esse controle geológico faz com que águas acima, o nível d'água do rio Uruguai fique muito mais alto do que abaixo. Esse exemplo abaixo mostra o perfil da linha d'água, o perfil longitudinal do Rio Doce, para diferentes condições de vazão. Então, cada uma dessas linhas é uma vazão diferente. E em alguns pontos o que a gente tem são algumas PCHs, unidades de geração de energia hidrelétrica, né? E nesses pontos temos barramentos como esse, em que o nível d'água montante é maior do que a jusante, e a gente observa claramente que essa alteração na linha d'água se propaga para montante durante vários quilômetros. Nesse exemplo, observamos um rio sujeito a efeitos de maré. Então, uma onda de cheia chega na extremidade de montante do rio, alterando seus níveis, mas durante o período de estiagem, os níveis da água pelos níveis de maré. Então, a gente observa esses níveis se propagando para montante, de forma que as vazões nessa extremidade de jusante podem ser positivas ou negativas, então ocorrem inversões de fluxo. Num trecho intermediário, o que a gente observa é o sinal dessa onda de cheia, né? Mas, ao mesmo tempo, durante o período de vazões mais baixas, o que a gente observa é um sinal oriundo da maré. E num trecho mais de montante, o que a gente observa é apenas o sinal da onda de cheia e o efeito de maré não chega até esse ponto. Bom, com isso a gente finaliza essa conversa sobre processos hidrodinâmicos em rios, e numa próxima videoaula a gente conversa sobre modelos hidrodinâmicos, suas equações fundamentais e alguns exemplos ilustrativos. Até lá!